Olá, estudantes do 7º ano. Neste vídeo vamos falar sobre alguns elementos de um texto narrativo e vamos discutir um pouquinho sobre sujeito e predicado, sobre os termos essenciais da oração. Então, nós vamos observar aqui um exemplo de sujeito e predicado. Observem a frase: a cambaxirra estava fazendo ninho na árvore. Temos aqui um sujeito simples, né, a cambaxirra. O núcleo do sujeito é cambaxirra e estava fazendo ninho na árvore, o predicado. Por meio dessa frase é possível a gente fazer uma inferência e tentar adivinhar o que significa a palavra cambaxirra nesse enunciado. E não é difícil de deduzir, tendo em vista o final da frase, que se trata de um pássaro, né? Então, existe aí um conto que foi trabalhado pormenorizadamente na aula a respeito, né, desse pássaro, e essa frase foi extraída desse conto, para a gente analisar a questão do sujeito e predicado. Observe que o predicado aqui, estava fazendo ninho na árvore, começa a partir do verbo estar, né? O verbo estar, ele vem aqui como verbo auxiliar do verbo principal, que no caso aqui é fazer, indicando aqui o início do predicado nessa frase. Continuando aqui as nossas análises, nós temos mais uma frase. A cambaxirra e o sabiá estavam fazendo ninho na árvore. Então aqui nós temos um sujeito composto, porque existe a presença de dois núcleos, cambaxirra e sabiá, e o predicado estavam fazendo ninho na árvore. No outro exemplo, nós temos aqui, estavam fazendo ninho na árvore, um exemplo de sujeito indeterminado, né? Por que é indeterminado? Porque eu não sei se refere a eles ou elas. Então, se eu descontextualizo essa frase, tiro ela de um contexto maior e trago apenas um fragmento a partir do verbo, e aí eu não consigo identificar o sujeito desse verbo, nesse caso, eu vou ter um sujeito que não dá para determinar se refere a eles ou elas. Então, eu vou denominá-lo de sujeito indeterminado. Eu também poderia ter na terceira pessoa do singular, por exemplo, estava, sem o M, fazendo ninho na árvore. E aí, quem estava fazendo esse ninho? Pode ser ele, mas também pode ser ela. Não é possível determinar, sujeito indeterminado, ok? Observem agora esse outro exemplo. Denunciei o lenhador e o capataz. Quem denunciei? Só pode ser eu, a primeira pessoa do singular. Então, o eu não está explícito, mas ele está implícito a partir do momento que o leitor tenta descobrir quem é o sujeito dessa frase a partir da desinência número pessoal do verbo, flexionado na primeira pessoa. Denunciei, né? Sujeito oculto, portanto, não está explícito, pois se refere a eu. Poderia ser também denunciamos, teríamos um sujeito oculto que seria o referente a nós, primeira pessoa do plural, né? Com relação ao predicado, percebam que eles podem ser verbais, nominais e verbo nominais, né? Então, o predicado verbal, ele indica uma ação, o homem derrubou a árvore. O nominal, ele indica um estado, um modo em que a pessoa se encontra, o lenhador ficou assustado. E o verbo nominal indica ação e estado. O lenhador derrubou a árvore assustado, ok? Então, assim a gente encerra as reflexões desse vídeo. Falamos um pouco sobre os termos essenciais da oração a partir de um conto. Espero que vocês tenham gostado e até breve.